aqui. Esse aqui. E apresentação. Então tá, acredito que vocês, tanto o pessoal de casa, quanto vocês estão conseguindo enxergar. Então vamos lá. Começamos os exercícios na aula passada. A gente viu aqui essa citação da obra do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, onde fica clara aí a aproximação entre ética e princípios religiosos, certo? Onde nessa frase aqui dele a gente assume a ética como a conduta ética como impossível caso Deus não exista. Esse foi o objetivo dessa questão. Que destoa também da afirmação do Kant, que para o Kant as pessoas elas devem agir de forma correta, sem levar em consideração punições. E o texto 3, certo? Onde nós vimos do cara que encontrou a mala de dinheiro, dada a situação que a casa dele tinha sido roubada, mesmo com todas essas condições, ele escolheu devolver a mala de dinheiro, certo? Essa quantia de dinheiro. Onde a gente... Oi? Mistério. Não sei. 8. De nada. Perdi. Certo. Onde a gente consegue associar essa atitude dele tanto com a ética deontológica, porque ele julgou agir bem, que era o jeito correto de se agir, quanto uma postura utilitarista, onde a ação dele pode motivar outras pessoas a agirem da mesma forma. Certo? Alguma dúvida a respeito dessas 3 questões que a gente já viu semana passada? Não? Beleza. Então, texto 1, texto 2. Era isso mesmo. A gente terminou nesse texto. Comecei a leitura de Aristóteles. Tanto que eu acho que eu mencionei para vocês que isso daqui, esse texto pedante, difícil de ler, é filosofia de fato. Certo? A gente tenta trazer para vocês algo mais mastigado, algo mais próximo do cotidiano de vocês, só que dificilmente isso é difícil. Porque no curso de graduação a gente está acostumado com esse tipo de linguagem. E a gente está conversando com outros alunos da graduação, então a gente consegue se fazer entender. Quando sai da faculdade, vem aqui para dar aula para vocês, é difícil do professor de filosofia ou das ciências humanas conseguir deixar o conteúdo claro. A gente está viciado nesse tipo de linguagem. Então, lendo aqui com vocês. Então, leia os 2 textos a seguir e depois responda as questões. Texto 1. A amizade perfeita é a dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmo. Ora, os que desejam bem aos seus amigos por eles mesmos são os mais verdadeiramente amigos, porque o fazem em razão da sua própria natureza e não acidentalmente. Por isso sua amizade dura enquanto são bons, e a bondade é uma coisa muito durável. E cada um é bom em si mesmo e para seu amigo, pois os bons são bons em absoluto e úteis um ao outro. E da mesma forma são agradáveis, porquanto os bons o são tanto em si mesmos como um para o outro, visto que cada um agrada as suas próprias atividades, e outras que lhes sejam semelhantes e ações dos bons são as mesmas ou semelhantes. Tudo isso para falar, as pessoas são bons e os verdadeiros amigos, eles agem bem um com o outro. E se a amizade é baseada nesse sentido, então a amizade tende a ser duradoura, certo? Essas 3 linhas que eu acabei de resumir para vocês é o que está nesse parágrafo todo, certo? Principalmente os autores gregos, eles escrevem desse jeito. Bom, a escrita do Aristóteles também ela é bem complicada. Mas tal amizade é como seria de esperar permanente, já que eles encontram um no outro todas as qualidades que os amigos devem possuir. Com efeito, toda amizade tem em vista o bem e o prazer. Você não vai se aproximar de uma pessoa desagradável, que te faz colocar para baixo, uma pessoa tóxica, né? É a palavra do ano, tóxica. Então você não vai se aproximar de uma pessoa desse tipo. Com efeito, toda amizade tem em vista o bem e o prazer. Bem ou prazer, quer em abstrato, quer tais possam ser desfrutados por aqueles que sentem a amizade e baseiam-se numa certa semelhança. Mas é natural que tais amizades não sejam muito frequentes, ou seja, elas são raras. Pois que tais homens são raros. Acresce que uma amizade dessa espécie exige tempo e familiaridade. Como diz o provérbio, os homens não podem conhecer-se mutuamente enquanto não houver provado sal juntos. Ou seja, você vai descobrir quem está do seu lado nos momentos de necessidade, certo? Provar o sal juntos. E tão pouco podem aceitar um ao outro como amigos, enquanto cada um não parecer estimável ao outro e este não depositar confiança nele.
Os que não tardam a mostrar mutuamente sinais de amizade desejam ser amigos, mas não o são a menos que ambos sejam estimáveis e o saibam, porque o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade não. Certo? Quantas pessoas vocês às vezes se aproximam achando que era uma pessoa simpática, uma pessoa legal, você vai ver era uma pessoa desagradável, uma pessoa que você precisa manter longe. Certo? Acredito que vocês já tenham se envolvido com alguém desse tipo. Texto 2. A riqueza extrema não ensina os homens a obedecer. A pobreza extrema degrada-os. Os que estão no segundo caso não sabem comandar, mas obedecem como escravos. Os que estão em primeiro não sabem submeter-se a qualquer autoridade, mas comandam com um despotismo de senhores. Vê-se então uma cidade de escravos. Vê-se então uma cidade de escravos e de senhores, mas não uma cidade de homens livres. De um lado, a inveja, do outro, sentimentos que, no mais das vezes, distanciam-se da amizade recíproca e da comunidade política. Ou seja, são trechos extraídos de obras diferentes. Aqui Aristóteles está falando sobre a política, aqui Aristóteles está falando sobre a ética a Nicômaco. Na ética a Nicômaco, o desejo é encontrar a felicidade, como eu desejei para vocês. Fazer a cidade e cada um dos indivíduos encontrar a felicidade. Na política, Aristóteles está falando como que a política funciona. Na política, a gente percebe que o tom do discurso dele já muda, com pessoas sendo separadas, as que são pobres, as que estão ricas, a dificuldade de se aproximar essas duas classes extremas para Aristóteles. Certo? Uma dúvida em relação ao texto? Não? Então vamos lá. Com base nos textos, de acordo com a ideia de Aristóteles sobre a amizade, o que significa a expressão do texto 1, provado, sal, juntos? Que é o que eu já mencionei para vocês. A expressão é uma referência metafórica às dificuldades para o estabelecimento de uma verdadeira amizade, que exige familiaridade e, sobretudo, tempo para que seja possível nascer a confiança recíproca. A verdadeira amizade é algo diferente de um simples desejo de amizade. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo nessa questão? Acho que ficou claro o que é provar o sal junto. Provado o sal junto, certo? B. Qual a relação do texto 2 com o princípio aristotélico da justa medida? Não sei se vocês se lembrarem, então, se a filosofia, a ética em Aristóteles, ela está pretendendo encontrar essa felicidade. Só se alcança a felicidade graças à prática da virtude, e essa virtude é só alcançada com a gente ponderando nossas ações, sempre ficando na linha do meio, a justa medida ou o meio termo. Então é com isso que a gente consegue associar com o texto dos extremos da população que ele menciona. A justa medida é uma expressão da virtude em uma existência ética, portanto, é um princípio moral positivo. Ao descrever uma cidade de ricos e pobres, Aristóteles acaba identificando o fim da liberdade. Assim, a justa medida, evidenciada na distribuição mais igualitária das riquezas, seria uma forma de se preservar a liberdade, certo? Os filósofos, geralmente, vão sair do senso comum e vão fazer uma análise crítica a respeito das nossas ações de forma, às vezes, um pouco extremada, certo? Por exemplo, aqui, a distribuição igualitária das riquezas, certo? Para você conseguir fazer a pessoa não ficar nem tão ambiciosa e também nem tão desapegada aos valores materiais, para ela conseguir viver uma vida com o suficiente para ela conseguir alcançar essa felicidade, essa vida feliz. É o daimonia, certo? Da justa medida. Só alguma dúvida em relação ao conceito de justa medida, ou o que é mencionado aqui na questão B? Sim? Não? Não? Então tá. Isso daqui é legal. Observe a imagem e leia o que o seu ator afirma sobre ela, certo? Então, se vocês observarem aqui a imagem, o que é isso? Alguém sabe me responder? O que essa imagem é? O que ela está retratando? Uma cadeira elétrica. Uma cadeira elétrica. Está escrito aqui embaixo. Cadeira elétrica de Andy Warhol. Acrílico e serigrafia sobre tela. Certo? Aqui é uma cadeira elétrica. A pessoa era presa aqui, braços presos, pernas, sentava. Acho que essa aqui é uma versão diferente. Acho que o choque vem por baixo.
Mas tem um filme... Alguém já assistiu A Espera de um Milagre? Já? Ninguém mais? Aquele puta negão gigantesco que é eletrocutado, certo? Bom, tem uma morte, né? No filme que aquele guarda cruel e perverso, ele coloca a esponja seca, né? A pessoa torra. Ela não foi eletrocutada, ela torra, ela pega fogo. Certo? Então, fica a dica de filme para quem quiser assistir. Nesse filme, o cara ele foi condenado para cadeira elétrica e ele não cometeu o crime. Ou seja, então, qual que são as reflexões que a gente já pode tirar? É possível exigir pena de morte se existem falhas jurídicas? Essa pena de morte, ela vai ser irrestrita para toda a população? Todos são iguais perante a lei? Ou dificilmente ela vai alcançar quem tem poder e influência? São questões éticas e que tem uma série de outros fatores para elas serem problematizadas e debatidas, certo? A cadeira elétrica, ela não é simplesmente ser a favor ou não a pena de morte. Existe uma série de implicações, uma série de sutilezas que precisam ser levadas em consideração. Então, mas nessa imagem, agora vamos para o texto. Não se imagina a quantidade de pessoas que pendurariam em casa o quadro da cadeira elétrica, sobretudo se as cores das telas combinassem com as cortinas. Vocês pendurariam esse quadro aqui nas casas de vocês? Por que não? É mórbido, eu diria, né? Pendurar uma cadeira elétrica. Pessoas foram mortas na cadeira elétrica. Em contrapartida, existem muitos lugares em que existe uma cruz na parede, que também foi um objeto de tortura e de condenação. Olha como que é cultura o negócio. Não, é bem diferente, gente. Eu só estou promovendo esse estranhamento para vocês. É bem diferente, porque no caso aqui a cadeira elétrica, ela simplesmente mata as pessoas. A cruz também, ela mata as pessoas, elas são pregadas. No caso religioso, existe todas as implicações da ressurreição, enfim. Mas se a gente for analisar só um instrumento, só a ferramenta, só a cadeira ou a cruz, é perverso e mórbido na mesma intensidade, certo? Agora, o autor, ele afirma que algumas pessoas elas poderiam pendurar isso se elas fossem frias a ponto de achar que o quadro está combinando com os jogos de cortina, certo? É isso que a arte procura fazer. Dificilmente você vai conseguir distanciar algumas instalações artísticas da crítica política que elas carregam, certo? Então, com base nisso que a gente viu, essa é uma das muitas obras em que o artista pop norte-americano Andy Warhol questiona a relação da sociedade de seu tempo com a morte e a violência. A crítica elaborada por esse artista diz respeito a certa passividade diante das situações que ele julga inaceitáveis, como a pena de morte. Em nossa vida prática, deparamos-nos o tempo todo com questões que exigem de nós um posicionamento, uma tomada de decisão. Essas questões, que poderíamos chamar de temas éticos, variam de época para época e atualmente ocupam um espaço privilegiado nas discussões entre amigos e familiares, bem como na imprensa em geral. Só uma breve parênteses, eu escutava muito que existem assuntos que não se discute. Política, futebol, essas coisas a gente não discute. E um dia eu vi uma tirinha onde essa frase é dita por um dos personagens. E um deles fala assim: não existem assuntos que não se questiona com os outros. Existem pessoas com quem você não questiona alguns determinados assuntos. Que são problemas delicados. Às vezes a gente tem ou não a liberdade de falar sobre esses temas entre nossos amigos e nossos familiares. E quando que a gente não discute esses temas delicados, as pessoas acabam se exaltando, certo? A gente tem que manter esse certo distanciamento em relação ao problema para conseguir conversar e chegar num consenso. Não é simplesmente cada um ficar na sua opinião. A discussão ética e política, ela tem que mirar esse consenso. E essas questões polêmicas, elas precisam ser debatidas e não sufocadas no nosso cotidiano. Tá. Então, reflita sobre alguns temas éticos que estão em voga atualmente. Enumere alguns deles em um pequeno comentário. Quem gostaria de citar algum tema ético? Algo que é atual? Não? Um tema ético? A gente pode ir nos assuntos já famosos, né? Como, por exemplo, a pena de morte, aborto, eutanásia.
certo? Mas esses são os assuntos mais extremos. Eu não acompanho Big Brother, essas coisas. Mas é inevitável não ficar sabendo sobre a violência psicológica exercida e sofrida por alguns dos participantes. Isso também é um tema ético. Isso é atual. Essa violência psicológica que a gente está vendo na TV, ela também existe em casas, existem em relações. Isso também precisa ser debatido e conversado, certo? Então é isso que a filosofia tenta fazer vocês perceberem. Existe muita coisa que a gente aceita no cotidiano, não questiona, mas ela leva em consideração muitos outros problemas. Se a gente fosse um pouquinho mais atento, um pouquinho mais desperto, a gente ia perceber esses problemas de forma mais intensa, ou a profundidade que eles possuem. Então, aqui estão indo para o gabarito. São muitas as questões éticas em debate atualmente. As principais delas envolvem o direito à vida e à dignidade, como o aborto, a redução da maioridade penal, a eutanásia, a pena de morte e as pesquisas com embriões humanos. Oi? Eutanásia. Não sabe? Eutanásia é o direito de morrer. Direito de interromper, o direito legal de interromper a própria vida. Mas ela é diferente de simplesmente suicídio. Suicídio é diferente de eutanásia. Eutanásia, no caso, eu tô doente. Tô muito doente. É. Tipo, você... É. Terminar a dor dela, de matar a pessoa, dar vontade de perder, ela não morrer por conta própria, você tem que continuar. Seja pessoas mantidas por aparelhos, pessoas cujo tratamento para curar alguma dor ou alguma doença não existe ainda, certo? E essa pessoa em sofrimento e não conseguindo resolver seu problema, existem países que permitem aí a eutanásia, certo? Então, o Brasil não. O Brasil não permite. Não sei quando é levado para a justiça, mas aí já é bem complicado. Aí que tá. Você poderia, né? A escolha é sua, mas ela implica considerações jurídicas, por exemplo. É certo que a pessoa ele queria interromper a própria vida ou acabar com o tratamento? Você pode acabar saindo do hospital ou simplesmente querer morrer na sua casa. Mas os médicos virem interromper o seu sofrimento com drogas ministradas para você não sentir dor enquanto a sua vida se esvai, aí já é bem diferente. Não sei se eu respondi sua questão? Não, mas é isso. É difícil responder essa questão porque é uma questão complicada. Ao mesmo tempo em que é uma decisão particular, individual minha, eu encontro limites dentro da lei para fazer isso que eu quero. Tratamento do câncer é que existe desenvolvimento tecnológico para conseguir acabar o... É complicado. Quem? William. Conheço. Do trabalhar no salão? Conheço. Ele teve câncer, ele estava no último estágio. Ele queria parar Existe um vídeo muito bom no YouTube, é um pouco forte, entre aspas. É o Paciente Anônimo. Assistam. É um senhor que foi retirado de casa, da casa dele, para conseguir fazer um tratamento no hospital. Ele simplesmente estava em casa morrendo à míngua. Ele não comia, ele não bebia, ele não se trocava, ele simplesmente estava esperando a morte chegar. Só que os médicos houve uma denúncia e os médicos tiveram que levar ele para o hospital. E o cara, ele é extremamente inteligente. Ele debate com os médicos, falando que vocês fizeram paciente anônimo. Solitário anônimo? Deixa eu ver, vira para mim. Solitário anônimo. É esse. É esse mesmo. Solitário anônimo? Então tá, falei o nome errado. Não é o paciente anônimo, é o solitário anônimo, certo? E vale assistir, porque ele tenta debater. O levantamento que ele faz é válido. E por ser válido, que faz a gente pensar sobre essa questão médica. Ele debate, fala, era o meu direito. Eu tô sozinho,
Todos já morreram. Queria só ser deixado para morrer. Enfim, eu não vou conseguir reproduzir a maneira como ele fala, mas o modo como ele fala e o que ele fala, você fala, não, essa pessoa ela está com as suas capacidades mentais impecáveis. Por que ele quer acabar com a própria vida, então? A vida não deve ser valorizada? Isso gera desconforto em quem assiste, em quem escuta esses pensamentos, porque a gente já tem alguns princípios éticos. Nós trazemos ele. Só que quando a gente escuta esse tipo de situação... Sim. É. Sim. É bem distante. E no caso a gente está falando simplesmente de eutanásia, onde a gente encontra um problema médico, onde que a pessoa poderia acabar com o próprio tratamento. Mas e no caso do suicídio, que a pessoa com as suas faculdades plenas e escolhe morrer? O Durkheim é um sociólogo. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir trazer esse tipo de debate para a sala, certo? Primeiro, por causa do peso desse tema. Segundo, porque às vezes a obra dele sobre o suicídio não é trazida no material. Mas ele vai fazer um exame sobre as razões e as motivações que fazem alguém querer acabar com a própria vida. No caso do suicídio, não da eutanásia. Ele leva em conta a análise que ele faz da pessoa particular, ele faz da pessoa enquanto tomada no coletivo, da pessoa que tenta encontrar alguns ideais desse grupo que ela gostaria de pertencer. Enfim, a análise dele é muito boa. Mas também é uma discussão ética, certo? Então, continuando. Gente, eu sei que teríamos muito mais debates, né? Dessas questões, elas são riquíssimas. Mas a gente tem que continuar. Mais alguma acréscimo? Não? B. Diante de dilemas como esse, podemos ter uma atitude mais ativa, exercendo nossa consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Ou mais passiva, admitindo-nos ou deixando-nos levar pelos impulsos, pelas circunstâncias ou pelos desejos dos outros. Em sua opinião, qual dessas atitudes pode ser considerada ética? Justifique. Alguém gostaria de responder? Diante dos temas como esses, podemos ter uma atitude mais ativa, onde a gente exerce a nossa consciência, a nossa liberdade e responsabilidade. Ou mais passiva, onde a gente simplesmente aceita os impulsos, as circunstâncias e acaba agindo conforme a situação nos impeliu, certo? Qual dessas atitudes pode ser considerada ética? A atitude passiva ou a atitude ativa? Ativa. Ativa. Muitas vezes numa... Sim. Exato. E olha só, cada vez que a gente olha mais para esse problema, não é simplesmente opinião diferente para as pessoas. Existem outros conceitos, por exemplo, conceito de vida, conceito de sofrimento, conceito de dignidade, e é inevitável algumas pessoas trazerem para esse tipo de debate os fundamentos e os princípios religiosos. Então, até onde os argumentos religiosos eles podem ditar os limites legais. Existem outras religiões. Como que eu posso exigir que a minha Constituição leve em consideração a definição de vida trazida na religião? Isso é complicado também, certo? As noções, os princípios, a ética, a conduta, ela precisa ser traçada nos princípios legais de um país ou de uma nação, o mais afastado ou mais independente das religiões, para tentar atender o povo na sua totalidade e não priorizar determinados segmentos, princípios ou religiões, certo? Isso é ser parcial, isso é deixar outros fatores influenciarem as escolhas políticas, certo? Então, certamente uma atitude ativa, visto que a ética pressupõe a autonomia do sujeito moral. E leitura complementar sobre os direitos dos animais. Gente, eu acho que eu não vou conseguir ler o texto todo com vocês. Que hora que é? 11h48? Tem 12 minutos ainda? A gente consegue, então. Leitura complementar. Como vimos, são muitos os debates éticos em andamento em nossa sociedade. Um deles diz respeito à atitude do homem diante da natureza. Até que ponto podemos dispor dos recursos naturais de maneira que melhor nos convém, na maioria das vezes, irresponsavelmente? Será que temos o direito de ferir, matar, destruir, mesmo que seja visando o bem-estar dos seres humanos? Existe um vídeo, Man, homem, em inglês, no YouTube. É de um artista.
cara, ele vai caminhando e vai desmatando tudo que se mexe. Às vezes, tudo aquilo que não se mexe também, como árvores. E é bem legal, vale assistir. Sim. Eu imagino que sim. Acho que todos já devem ter assistido. Enfim, dá para trazer no debate dessa questão também. Então, o texto seguinte trata dos direitos dos animais. O que são direitos animais? A noção dos direitos animais vem do fato de que os animais são seres sencientes, sensíveis e conscientes. Os animais possuem seus próprios interesses, que devem ser respeitados e levados em consideração. Assim como levamos em consideração os interesses humanos. Sendo assim, os animais devem ser respeitados como indivíduos, como pessoas, como alguém e não como algo ou objeto. Eu ia mencionar isso. Todos os animais? Alguém aqui bate um papo com a barata quando ela invade a sua casa? Ou com um rato? Alguém aqui? Convida um escorpião para ir lá para o seu jardim? Então, os direitos animais, eles também parecem ser seletivos. Da mesma forma como algumas leis parecem ser seletivas para algumas pessoas. Exato. Né? Sim, mas olha só como que o nosso discurso consegue se moldar à circunstância. Por exemplo, o rato, ele merece ter direitos? Ou não, porque ele transmite algumas doenças? E os avanços científicos trazidos nos ratos que são estudados em laboratório? Existem N questões. Existem outros detalhes. É difícil, é complicado. Bom, vamos lá. Através da ciência, os animais possuem a experiência de sentir conscientemente a vida e, portanto, buscam emoções boas e evitam situações ruins. No entanto, alguns seres humanos ignoram esses fatores quando usam e exploram animais ou quando pagam para que outra pessoa ou empresa faça isso. Direitos dos animais resumem-se no direito de não ser considerado propriedade, no direito à vida, liberdade e respeito à integridade física e psicológica. Aqui o texto a fonte, de onde foi retirado o texto. Segundo texto, que justifica falarmos em direitos animais. A existência de direitos animais é justificada pelo fato de esses seres possuírem sensibilidade, consciência e interesses próprios. Tem uma frase, agora eu não vou lembrar o autor dela. Você admira a borboleta e você mata a barata. Então, a moral tem senso estético. Eu mato a barata porque ela é feia, porque ela é repugnante, porque eu não gosto dela. E a borboleta, uma vez que eu simpatizo com ela, ela tem qualidades agradáveis para mim, a me afeta subjetivamente, eu permito que ela possa viver. Então, não sei de quem é essa frase, mas parece um haikai, né? Profunda, curta e profunda. Tem mais. O texto afirma que os animais devem ser respeitados como indivíduos, como pessoas, como alguém e não como algo ou objeto. Como poderíamos apresentar e distanciar esse argumento da visão de Kant? Então, como que a gente pode aproximar ou distanciar os direitos animais com a visão deontológica do Kant? Então, por um lado, Kant considera que a ação moral consiste em ver o outro como um fim em si mesmo, e não como um meio ou objeto. Por outro lado, Kant considera que a vontade racional é exclusiva do ser humano e, portanto, não incluiria outros animais. Certo? Aquele problema da autonomia, certo? Se vocês se lembram, como a gente mencionou na aula passada. Os animais, eles não possuem essa autonomia. Pode ser criticado, pode ser entendida como uma crítica aos princípios estabelecidos no texto anterior, que os animais eles teriam consciência, certo, da própria vida, tal como os humanos e dessa forma ter direito a direitos, né? Ficou cacafônico. Mas é isso. Então dá para a gente aproximar e distanciar a visão do Kant. Então, se a minha razão julga que não é correto a crueldade que é feita com os animais, então isso daqui então se aproxima. Se eu falo que, então, só o homem possui autonomia, eu estou me distanciando do Kant, em relação aos direitos dos animais. 2. Leia a notícia a seguir e enumere argumentos favoráveis e contrários à invasão do laboratório citado.
vincule os argumentos aos conceitos de ética deontológica e ética consequencialista. Depois compartilhe suas percepções com os seus colegas. Tá aqui o texto. Ativistas resgatam cães do laboratório em teste em São Roque. Vocês têm conhecimento dessa matéria, desse acontecimento? Não, existiam beagles, aquele cachorrinho fofinho, bonitinho. Então, existiam vários desses cães num laboratório, certo? Haveria denúncias de maus tratos e os ativistas, eles invadiram o laboratório e resgataram esses e outros animais, certo? Então, dada essa situação, como que a gente pode entender? Os ativistas, então, eles estariam mais próximos da visão deontológica do Kant, certo? Tentando agir certo, que é tirar os animais daquela condição. Ou por uma visão mais utilitarista, porque o avanço tecnológico permitido com os estudos feitos com os beagles geraria felicidade para as pessoas, reduzindo o sofrimento e produzindo medicamento, certo? Vamos ver se o gabarito traz algo semelhante. Aqui é bem... aqui, ó. Então, a questão é polêmica. Outro lado, então, aqui o próprio texto apresenta argumentos favoráveis e contra essa situação, certo? Eu não tenho tempo para ler isso tudo com vocês, mas vamos... Acho que não, esse texto é só uma leitura complementar, gente. Então, fica aí a dica de leitura para o texto de vocês. Eu não sei se vocês vão ter acesso para escrever as respostas dessa reflexão no plural. Mas vale a leitura, por quê? Porque é uma forma de vocês praticarem para a redação, certo? Um texto desse é algo que poderia ser pedido como uma proposta de redação. Direito animal, certo? O papel da militância, dos ativistas, certo? Isso que é o legal. Quanto mais notícia, quanto mais informações vocês lerem, e hoje em dia, com os nossos celulares, a nossa atenção e a nossa capacidade de leitura, de ler uma matéria inteira, está se reduzindo, está se esvaindo um pouquinho a cada dia. Então, se vocês desenvolverem esse hábito, vão conseguir argumentar e escrever mais, o que vai garantir sucesso na redação. Certo? É útil, é uma ética utilitarista. Isso que eu estou recomendando para vocês. Certo? Oi. Posso. Questão A, de qual? Essa aqui? Tá, deixa eu colocar para você conseguir ver. Certo? Enquanto isso, eu vou ver se alguém mandou algo aqui no nosso chat. Sim, por que é uma cadeira elétrica, Gustavo Rodrigues? Certo, agora eu não sei se ele estava respondendo alguma pergunta minha. Ou se é uma pergunta dele. Bom, enfim, eu acho que foi possível responder. Certo? Pessoal, vou finalizar aqui a nossa gravação e aguardem que a nossa aula. Certo? Então, obrigado, pessoal de casa, e obrigado a vocês. Ok.